assistir ou participar da live pelo YouTube, ok? Estou aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Ok. Vamos lá. Boa noite. Qual o objetivo que me trouxe a conversar nessa noite sobre a questão política do município de Itaguaí? Nós fizemos os últimos dias da campanha política, ainda há uma correria desenfreada pelos votos dos indecisos, mas nunca, que eu me lembre, na nossa cidade houve tantos candidatos para a disputa de poucos votos, digamos assim. Itaguaí conta hoje com 91 mil eleitores. Essa é a última contagem feita pelo IBGE. E aí, quando a gente pensa em 91 mil eleitores para 14 candidatos, a gente imagina que a quantidade de votos que vai ser possível um candidato se eleger é muito pequena. Eu não tenho dúvida de que o nosso próximo prefeito será eleito com uma quantidade bem mínima de votos, em vista de uma cidade tão grande e importante como é a nossa. Eu não sei se isso é bom para a cidade, eu não sei se isso é bom para o prefeito que será eleito, porque ele vai com certeza ter dificuldades para governar caso não conte com o apoio de uma parte bastante considerável dos munícipes. Imagine você que é eleitor, assim como eu, ter votado em um prefeito e ver outro tendo sido eleito e ter que ser governado por ele nos próximos 4 anos. O candidato a prefeito da nossa cidade, que está melhor nesse momento das pesquisas, e que se fala muito em seu nome, eu vou dizer daqui a pouco, né? Fique esperando aí que eu vou dizer para você quem eu acho que é o melhor candidato nesse momento. Eu não quero fazer uma live dizendo aqui a minha opção. Não, eu sou um cidadão e quando assumi o compromisso de comentar sobre o assunto, eu fiz a proposta a mim mesmo de tentar ser o mais imparcial possível nesses comentários. Eu tenho muitas pessoas amigas que são candidatos dessa vez, né? Desde o início, quando começou a se falar nessa campanha, os nomes começaram a ser lançados, eu confesso que eu fiquei em grande dificuldade, porque pelo fato de eu ser um pastor e ser uma pessoa politizada e envolvido com a vida da cidade, eu recebi na minha casa pelo menos 4, acho que até 5, de todos os 14 candidatos, antes de começar a campanha propriamente dita, para tomar um café comigo. Eles me procuraram e eu fui muito simpático, como sempre sou, é meu papel ser assim, e os recebi, marquei uma data, eles vieram, sentaram-se à mesa comigo, com a minha esposa, e todos eles vieram acompanhados pelo menos um assessor, e nós conversamos, falaram de suas propostas, eles pediram apoio. Para nenhum deles eu disse que estaria me comprometendo com a sua campanha, com a sua proposta, porque senão eu ficaria mal com os demais e eu ainda não tinha tomado a minha decisão. Hoje eu já tenho a minha decisão, hoje eu sei em quem eu vou votar, mas como o voto é um voto pessoal, e como eu só tenho um voto, eu não vou dizer em quem eu vou votar. Eu posso até dizer quem eu acho que está numa situação um pouco mais confortável na campanha, mas eu não vou dizer em quem eu vou votar. Isso eu vou guardar para mim, até porque o voto é secreto, eu vou depositá-lo na urna eletrônica no dia 15, como todos vocês vão fazer. Mas eu penso que a situação está muito complicada, eu nunca vi acontecer desse jeito. Assim, é difícil que a gente saiba hoje, ou possa arriscar hoje um nome de alguém que a gente acha que pode ser eleito. Nunca houve uma campanha tão disputada quanto essa. Pra você ter uma ideia, para 11 cadeiras disponíveis na Câmara de Vereadores, tem quase 400 candidatos. Todos eles estão correndo atrás do seu voto. Todos eles estão nas ruas todos os dias acompanhando seus candidatos a prefeito
distribuindo papéis, e balançando bandeiras, e fazendo caminhadas, carreatas. Está todo mundo querendo um lugar na Câmara, né? E a gente não sabe quem vão ser os 11 candidatos eleitos. Eu acho que é uma chance de uma grande renovação, apesar de que a nossa Câmara de Vereadores não tem esse histórico, né? Quase nunca se renova por completo, acho que nunca aconteceu. Os vereadores de carreira, eles levam a vantagem de começar a fazer suas campanhas muito antes, né? É lógico que isso de uma forma informal, mas eles fazem, né? Durante o seu mandato, eles já começam a fechar as suas bases eleitorais e negociar os votos que querem ter com algumas vantagens. Isso, infelizmente, é politicagem, não é política, mas acontece, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que isso não existe. E aí, pelo fato de a gente viver numa cidade pequena, relativamente pequena, onde as pessoas se autoconhecem menos do que conhecem umas às outras, é interessante, eu passo pela rua e aonde eu passo eu tenho pessoas que me conhecem, ô pastor, ô Antônio, ô Toninho, né? Alguns me conhecem quando eu era criança, alguns me conhecem agora depois de ser pastor, depois de ter sido capelão do hospital, depois de ter pregado na sua igreja, e a gente se conhece, né? E aí muita gente vem pedir voto para a gente, muitos dos candidatos vêm pedir voto. Eu só tenho voto, né? Mesmo que eu seja pastor, e alguns acham que eu sou um formador de opinião, então, eu não sou, eu sou uma pessoa só, um cidadão consciente do meu papel diante da sociedade. E o meu voto pessoal, que eu não vou abrir aqui, é um voto só. Minha esposa tem o voto delas, minhas duas filhas têm os votos delas, cada uma delas vota em quem quer, os meus genros, as ovelhas que Deus me deu para cuidar. Eu não tenho o direito de influenciar ninguém e nem de dizer a ninguém em quem as pessoas devem votar. Isso é um papel pessoal de cada cidadão e de cada eleitor. Aí, diante disso tudo, eu fiquei pensando, sabe, e fazendo uma comparação entre esse momento político que vive os Estados Unidos, né? E quem sou eu para comparar? Itaguaí é uma nação como aquela, mas eu estou pensando só na questão política. Esse momento político que vive os Estados Unidos, uma polarização, né, entre dois lados, os democratas, né, e os conservadores, os de direita e os de esquerda, né, e aí eu fico pensando, Itaguaí não está assim. Itaguaí são 14 candidatos. Só um deles eu não conheço. Sinceramente, não conheço. Isso não é uma atitude minha de desleixo ou de falta de respeito com essa pessoa, mas eu não sei quem é o Sidney Mineiro, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Agora, o Agenor eu conheço há muito tempo. Por exemplo, eu vou falar de cada candidato aqui, de como eu conheço. O Agenor eu conheço lá do posto de gasolina, né? Há muito tempo eu moro em Itaguaí, já tive táxi aqui. E aí eu conheci o Agenor, meu contemporâneo, lá no posto, né, do Vanilda. Apesar de há muito tempo não vê-lo, mas eu falei com ele ao telefone esses dias, é a mesma pessoa que eu conhecia há muito tempo, e eu sei quem é o Agenor, né? O Alex Magrão, já estive na loja dele, nunca fiz negócio com ele, mas fui levado lá pelo meu primo, quando ele nem falava em ser candidato. Ele estava procurando um carro para comprar, e sentei a minha mesa com ele para conversar, enfim. Nós nos conhecemos naquela ocasião e esses dias também tivemos em contato via debate, live, e conversamos por telefone algumas vezes, né? O Alexandre Aranha, da época do governo Wesley, eu me lembro de ter encontrado algumas vezes. Eu participei daquele governo diretamente porque eu trabalhava como capelão hospitalar no Hospital São Francisco Xavier. E então, algumas vezes eu tinha que ir à prefeitura, ao gabinete, e o Felipe Aranha era o secretário que cuidava dessa parte da capelania, e eu tinha algum contato com ele, com a família, né, com o Alexandre Aranha, de conhecê-lo, de vê-lo. Poucos dias encontrei com ele no sinal fazendo campanha, e falei com ele ao telefone também, participou da live comigo. É assim que eu conheço o Alexandre Aranha, né? Sei que ele é um policial federal, como sei que o Alex, que eu falei agora há pouco, é um empresário, como sei que o Agenor também é um empresário hoje aqui em Itaguaí. Ana Sagari, conheço a família dela há muito tempo, né? Meus pais são da Igreja Assembleia de Deus, irmã Ana Sagari, quem sabe quem é que eu estou falando, é a irmã do ex-prefeito José Sagari, o filho que é o pai da Ana Sagari. Então, a tia dela tem o mesmo nome dela, né? A Ana Sagari, que é candidata, tem o mesmo nome da tia e de uma prima também. Então, eu conheço a Ana Sagari por esse viés. Conheço o Nego Velho, quando ele foi prefeito, tive alguns contatos com ele também, que foram muito interessantes as nossas conversas e, enfim,
dessa forma que eu conheço a Ana Sagari. Eu acho que ela é uma pessoa especial para essa cidade, como todos os outros. André Amorim, eu tive com ele a última vez pessoalmente no cemitério, no dia do sepultamento do seu pai, Benedito. Eu conheço o André desde muito jovem, a gente tem praticamente uma idade parecida, ele é mais novo do que eu um pouco. E André, eu conheço por causa do pai. O pai foi prefeito, foi uma bênção na minha vida enquanto prefeito. Eu já fiz menção a isso, uma postagem minha na rede social que teve inclusive muitos compartilhamentos, e eu sei que talvez você saiba disso. Mas é assim que eu conheço o André, filho do prefeito, né, e vereador de mandato do último mandato. Conheço o Aramis de muitos anos. O Aramis é pastor como eu, né? Nós nos conhecemos ainda jovens, por causa das nossas famílias, e então tivemos a oportunidade de nos reencontrar há pouco tempo, já pastores, né? Então é uma pessoa que eu sei que a cidade conhece, sabe quem é e sabe quais são suas intenções aí como prefeito. Não é meu papel falar sobre isso. Aí depois eu tenho o Beto do Posto. O que falar do Beto? O Beto cresceu junto comigo lá na Reta de Santa Cruz. Nós morávamos a menos de 200 metros de distância um do outro quando éramos pequenos. O Beto vivia desde garoto dentro do balcão do posto de gasolina do seu pai, né? E nós então nos víamos com muita frequência. E agora eu vejo o Beto como um empresário, que é um candidato a prefeito de Itaguaí. Donizete, tive a oportunidade de vê-lo 2 vezes apenas, falei com ele ao telefone esses dias, através do meu irmão, que é candidato a vereador. Esse sim eu quero dizer aqui, que vou votar nele, que é meu irmão. Então, para vereador, eu tenho aí 300 e outras possibilidades. Alguns me procuraram pedindo o seu voto. Eu voto no Fernandinho do Lava Jato, que ele é meu irmão, né? Não tem por que eu questionar essa possibilidade. Eu voto no Fernandinho do Lava Jato 14500, que é o meu irmão. Mas o Donizete eu conheci através do Luiz Fernando, né? O doutor Rubão, nós nunca nos falamos. Eu o conheço, porque já ouvi na igreja, minha mãe é daquela igreja. Algumas vezes eu fui levá-la ao culto, ele estava lá no culto, eu fiquei sentadinho do lado da minha mãe, apesar de ser pastor, mas eu fiquei sentadinho ao lado da minha mãe, que já é idosa, e eu conheço de nunca ter falado com ele, mas sei quem é o gestor, filho do pastor Roberto Ribeiro, que é o pastor da Assembleia de Deus. Conheço também Luciano Mota, incrível, que eu tive a oportunidade de conversar com ele antes de ser eleito prefeito da última vez que foi. E eu não tenho nenhum problema e nenhuma vergonha de dizer, votei nele naquela ocasião. Encontrei com ele, uma pessoa que me pediu o voto para ele, me fez isso num momento em que eu não tinha como dizer não, e eu assumi o compromisso. Assumi do compromisso dele. Naquela época eu nem conhecia Alexandre Vale, que era o concorrente dele, e aí votei no Luciano Mota da outra vez. Depois eu não quero nem dizer o que eu penso disso, mas eu só estou dizendo que votei. Vamos lá para o Nizam. Nizam é uma pessoa que eu conheço de muito tempo. Nizam, de longa data, e sei quem é ele, foi vereador de mandato durante muito tempo, e agora é um candidato. O Sidney, como eu disse a vocês, eu não conheço, é o único candidato que eu não conheço. Depois a gente tem o Alexandre Vale. O Alexandre Vale foi um dos que foi aqui na minha casa, os que vieram aqui conversar comigo. André Amorim, Nizam, Alexandre Vale, e à época Aramis com o Wesley. Esses foram os que eu tive o privilégio de receber na minha casa para conversar sobre as questões políticas do nosso município. Mas Alexandre Vale veio também, eu conheço, foi deputado, assim como Aramis foi deputado estadual, né? Alexandre Vale foi deputado federal pela nossa cidade, eleito com boa parte dos votos do nosso povo. Eu espero que, se ele for prefeito, um e o outro possam fazer um bom trabalho. Valdemar, eu admito que o nosso tempo de amizade não é tão grande assim, mas eu faço questão de dizer que é uma pessoa que, quando conheci, percebi quão importante ele é para a nossa cidade, e tive o privilégio de me tornar seu amigo. Então, é uma pessoa que eu admiro, é um candidato potencial como todos os outros. E por último, a gente tem então o Valdemar aí, que é, pela ordem da letra, a última letra, certo? Muito bem. Agora, pensando no que a gente está conversando aqui, eu falei de todos os candidatos, eu queria falar sobre que candidato eu acho, eu imagino, né, eu penso que seja o que está em melhor condição nessa atual campanha, né? Eu não posso fazer aqui uma projeção, até porque eu não tenho capacidade para isso, mas poderia dizer que
Dos candidatos atuais, pela lógica, a gente imagina que o candidato que tenha melhores condições de ser eleito, ou melhor, reeleito, seja aí o candidato da situação, né? Porque ele tem, eu costumo dizer isso, duas máquinas na sua mão, né? Tem a prefeitura, que é a máquina administrativa, que ele hoje é o gestor dela, e isso dá muito voto, né? E ele tem a máquina da igreja, ele é um pastor de uma igreja evangélica que quase todos conhecem aqui na cidade, né? Uma igreja que tem peso na cidade, e com certeza as pessoas da igreja vão de votar uma boa parte nele. Eu não estou dizendo com isso que eu quero que ele seja eleito, que eu voto nele, ou que eu não voto. Estou fazendo uma análise política desse momento, né? Ele tem alguma chance, é lógico, né? Mas qual dos outros não tem chance, né? Eu acho que não há nenhum candidato hoje que eu possa dizer que não tem chance de ser eleito. Por exemplo, se formos pensar na mesma ordem em que eu apresentei os candidatos, vejamos então, Agenor, que, né, pela ordem de letra é o primeiro, e tem apoio do ex-prefeito, né? E tem o apoio de alguém muito poderoso na cidade, que tem muitos votos, que foi eleito algumas vezes a prefeito na cidade. Com certeza os votos do Charlinho, uma boa parte passam para ele, né? E a gente imagina que ele então também está no páreo, né? A gente não tem ideia de quantos votos ele tem, mas eu acho que ele tem muito voto. Tem o voto da pessoa inconformada, né? Por exemplo, o Magrão é um cara que chega sem nunca ter se envolvido com a política. Isso dá a ele muita oportunidade de ter votos também, né? As pessoas estão cansadas de ser enganadas por outros candidatos que já foram e voltam a ser candidatos. Enfim, Magrão é um cara que chega para surpreender. Pode ser que ele também consiga tirar uma boa quantidade de votos das pessoas que estão inconformadas com a situação atual. A mesma situação é do Alexandre Aranha. Nunca foi vereador, nunca se envolveu com política. A primeira vez ele vem candidato a prefeito. Vem com aquela fala que todos ouvem na sua campanha, de que ele é um cara que luta contra a corrupção, e isso o brasileiro gosta, né? O Moro é uma pessoa que é emblemática nessa área de briga, de luta, de desafio à corrupção no Brasil. E o Alexandre Aranha chega com essa mesma proposta. Eu creio que ele também vai ter votos desses inconformados. A Ana Sagari, como eu disse quando eu apresentei, ela não tem votos próprios dela, porque é a mesma situação, uma moça ainda muito jovem, lógico que é uma jovem senhora, uma jovem casada, mas como tem uma história, que você possa pegar da sua história e dizer, olha, é isso que ela fez por Itaguaí. Ela não fez nada por Itaguaí até o momento, né? Pode fazer como prefeita, se vier a ser prefeita, mas nesse caso eu acho que os votos que ela pode vir a ter são votos do pai dela, né? O ex-prefeito José Sagari Filho foi um homem muito querido pela cidade, ainda né? E tem muitos votos. Ele conseguiu transferir os votos que teve para sua filha, com certeza ela tem muita chance de ser eleita. E daí vem também os votos do marido, que foi vereador de mandato, e agora concorre à reeleição. Pode ser que esses votos casados deem votos a Ana Sagari. Também tem o André Amorim, que traz votos do seu pai, que foi prefeito, e traz os seus próprios votos, porque foi um vereador bastante ativo na sua carreira como parlamentar na Câmara Municipal de Itaguaí. Faz uma campanha boa, limpa, como todos os demais, e eu acho que o André Amorim pode surpreender também. Aramis foi deputado. Aramis tem um histórico de trabalho em favor da cidade de Itaguaí, foi vice-prefeito do governo do prefeito Wesley, trabalhou como secretário da área de ação social, assistente social, né? E é pastor, né? Foi pastor na cidade por muitos anos, atuando, hoje não atua diretamente na sua congregação, mas é uma pessoa benquista e uma pessoa de história na cidade de Itaguaí, história de revolta contra coisas erradas que governos anteriores fizeram, e ele assim via e manifestava sua contrariedade, né? Aí a gente consegue ver, logo após o Aramis, nessa sequência, o André, eu já falei, Alexandre Aranha, eu já falei, aí vem o Beto do Posto, né? Muda de letra aí. Beto do Posto, um empresário de sucesso, né? História do seu pai, um homem importante, português, né? Que construiu um legado para o Beto. Beto, então, com certeza vem também para esses revoltados. Ele nunca foi candidato e nem por cargo político. Eu acho que ele tem condições de ter bastante votos. Aí vem o Donizete, um homem sério,
É um trabalhador, um homem simples, um homem negro que traz também uma parcela boa da população negra, que eu acho que vota nele, penso que isso ainda é importante na nossa situação, e um homem simples, acima de tudo, né? Trabalhador, empresário, que eu penso que vai surpreender com a campanha limpa que tem feito e vai ter muitos votos. Rubão, eu já disse o que eu penso dele, tem votos tanto da prefeitura quanto da igreja, né? Apesar de que a sua eleição para vereador foi com muito poucos votos, acho que 800 votos, precisa de muito mais do que isso para ser prefeito. Mas ele, aí, esses 3 meses do governo, tentando emplacar a sua reeleição, e eu acho que ele tem chance por causa dessas máquinas que estão na sua mão. Aí vem Luciano Mota, um homem que está queimado do ponto de vista crítico de alguns, mas que tem os seus votos. Luciano Mota fazia trabalho com crianças, levava brinquedos enquanto era prefeito, na sua campanha também, pessoas pobres e humildes, ele conseguia ter voto dessas pessoas, era um homem do povo, um homem bastante dado a estar em contato com o pobre, enfim, isso faz com que ele tenha alguns votos. O populismo dele pode trazer surpresas para nós nessa campanha. Nizam, pelos seus inúmeros mandatos como parlamentar, eu acredito, já foi candidato a prefeito, inclusive, eu acredito que ele tenha construído, né, uma base sólida para ser o prefeito de Itaguaí. Se ele realmente conseguir fazer 1/3 do que ele pensa em fazer, do que ele planejou fazer, do que ele coloca na sua campanha, vai ser um ótimo prefeito, se for prefeito, né? Pode ser que alguns pensem que isso é uma utopia, não vai conseguir fazer nem a metade, mas se conseguir fazer uma parte, seria ótimo que ele conseguisse, porque ele tem bons planejamentos, propostas para Itaguaí, é um homem inteligente, ele pode surpreender a gente como um bom prefeito, se for eleito, né? Aí a gente tem também o Sidney, que eu não conheço, já disse a vocês, não vou falar sobre ele para não errar, né? O Vale, que foi deputado federal, trouxe emendas parlamentares para a cidade, foi vice-prefeito, atuou como secretário, um homem que tem história como benfeitor para a cidade. Espero que isso ajude na sua campanha e ele nos surpreenda também com uma quantidade de votos razoável. Valdemar Ávila é um homem que me surpreende pelo pouco tempo que tem como parlamentar, um mandato só, e as coisas que fez, né? Agora, o que me liga a ele como pessoa é o fato de achar, eu não posso garantir, mas posso dizer o meu ponto de vista, que ele é um cara sério. Ele é um cara que é um crente sério, eu não vejo nada contra ele, que o manche no seu mandato como vereador. Eu penso que ele pode ser um bom prefeito, e acho que ele está trabalhando para ser um bom prefeito se ele ganhar. Aí a gente tem lá o Wesley Pereira, né, que não é candidato, mas que transfere votos aí para o Aramis, não sei quantos votos ele tem, se isso ajuda ou atrapalha, mas ele era um candidato que poderia trazer bastante novidades para a cidade. Enfim, eu estou falando de todos eles, a minha análise é que eu acho, sinceramente, que o prefeito vai ser eleito com no máximo 10 mil votos. Isso é tão pouco, é 91 mil eleitores, agora, mas vai pulverizar muito, vai dividir muito. Se alguém tiver 10 mil votos e os outros não chegarem a ter 10, e os outros tiverem poucos, 8 mil, 7 mil, 5 mil, quase 10 mil, se elege um prefeito com 10 mil votos, né? E isso é triste para a cidade, porque é muito pouco voto para um representante de um povo inteiro, de uma cidade de 130 mil habitantes. Mas eu acredito que essa vai ser a situação final dessa campanha eleitoral em Itaguaí. Eu espero sim que Deus nos dê um prefeito que seja um cara simples e que faça um bom trabalho a favor do povo da nossa cidade, né? Eu desejo que quem ganhar venha trazer muita alegria para nós. Essa é a minha análise política desse momento. Quanto a vereador, eu volto a dizer, eu voto no Fernandinho, é meu irmão. Se quiser votar nele, Fernandinho do Lava Jato, 14.500 é o número dele. Eu acho que ele vai ser um bom vereador, porque tem os princípios que eu tenho, né? É um garoto trabalhador, disposto, corajoso. Meu voto eu dou para ele. Para prefeito, não vou dizer em quem eu voto, mas eu vou ficar muito feliz com quem for eleito, ainda que não seja o que eu vou votar. Eu pretendo que seja, eu desejo que seja. Mas eu vou aprender a fazer o seguinte: quando for eleito no dia 15 de novembro, às 17 horas, 18h30, 19 horas, os primeiros resultados das urnas, as situações forem se desenrolando, quando eu souber que alguém foi eleito, eu vou orar por essa pessoa, se puder votar ele, vou dar um abraço nele, e ali eu esqueço de quem eu era eleitor.
A partir daquele momento eu sou um cidadão do município e quero abençoar a vida do meu prefeito, quero orar por ele, quero que ele seja uma bênção para o nosso município. Essa é a minha análise dessa situação momentânea da nossa cidade. Nunca vivemos isso, algumas vezes havia polarizações, e nessa época da campanha quase todo mundo já sabia, ou imaginava, ou já podia arriscar quem seria o próximo prefeito da cidade. Isso não acontece agora em 2020. Ninguém tem condição de arriscar, dizer com 100% de certeza, o próximo prefeito vai ser fulano, porque não dá. São 13 correndo atrás da mesma vaga. Não vou dizer 14, porque um eu acho que não tem chance, vocês sabem disso. Mas são 13 buscando a mesma vaga. E eu acho que isso vai ser um momento muito especial para a nossa cidade. Obrigado pela sua audiência.